Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Evangelho no Lar, nesse domingo logo cedo, onde todos nós juntos, com a Casa dos Tarefeiros da Última Hora, Casa de Cura e de Conscientização, vamos estar aqui assim em conexão com esse plano maior, com essa espiritualidade que nos traz tanto alicerce, tantas instruções e proteção para a nossa vida. E assim a nossa casa, aqui no YouTube, temos muitas palestras que vocês possam estar navegando, pesquisando, se instruindo. E a nossa casa, como sempre, está lá aberta para te acarinhar, vamos dizer assim, para que você possa se tratar, seja no emocional, na fase espiritual e também corporal. Basta você estar ligando, agendando os seus tratamentos. Aqui já custa o endereço e também o telefone. Eu sou a Ana Cristina, uma voluntária da nossa casa, pela qual te convida para que possamos juntos mais uma vez estarmos respirando bem profundamente, acalmando os nossos corações e já sentindo uma energia fluir que vem adentrando onde estamos, trazendo para nós uma grande calmaria, trazendo para nós uma sensação única de prazer, de bem-estar, e que ao mesmo tempo essa energia vai assim tomando conta desse nosso lugarzinho, desse nosso cantinho, e tudo aquilo que está negativado, como a inveja, a doença, o medo, a desarmonia, tudo isso já vai sendo transmutado para o bem, trazendo para nós uma sensação, como já disse, única de bem-estar. Nós já vamos assim colocando esta água no copo, para que essa água seja fluidificada, trazendo para nós toda uma medicação necessária durante todo o nosso Evangelho, para que nós possamos assim se sentir ainda melhores. E assim, mais uma vez nesta manhã, vamos dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Bem, podemos assim dizer que até o momento, todos nós já entendemos como nós espíritos nos tornamos. Sabemos que viemos do cosmos, mas muito pequenininhos, muito menores do que o grão de areia, e por séculos e séculos nós fomos assim progredindo. Sabe, eu tive assim me lembrando de uma frase que o Dr. Antônio, nosso dirigente espiritual, nos disse, que nós somos ainda como bebês que estão no berçário, pelo estágio de evolução que nos encontramos. E há pouco tempo atrás, ele também nos disse que já não éramos mais os bebês dos berçários, mas sim bebês que estavam engatinhando. Olha, e percebo como nós somos velhos, como eu brinquei no outro Evangelho, de séculos em séculos. Bom, já sabemos que de acordo com a evolução nossa, de cada espírito, nós temos que vivenciar em cada planeta, em cada universo, aquelas transformações que vão levar a nós a esse progresso incessante. Então, de acordo com a sua necessidade, que isso vai de indivíduo para indivíduo, estamos sempre andando de um lá para cá. Então nós estamos hoje na Terra, nesse grande planeta imenso, que é muito bonito, e nós somos assim adequados, o nosso espírito, para esse grande planeta Terra. Mas para que nós possamos estar vivendo aqui nesse planeta Terra, o nosso espírito, podemos dizer assim, ele foi moldado para a natureza que se encontra dentro desse nosso planeta. Vamos entender um pouquinho como isso se deu, como isso nos faz estar ligados a esse grande planeta Terra. Para que possamos entender melhor como se dá a nossa matéria aqui na Terra, temos que entender que existe um universo de fluidos que nos movimenta e que nos dá bastante perspectiva de nós podermos entender melhor.
Não podemos nos esquecer que existe aqui no nosso grande planeta Terra, que nós podemos chamar assim de seres orgânicos e inorgânicos. O que seria? Vamos relembrar um pouquinho. Todos os corpos minerais, vegetais, são animados ou inanimados. São sólidos, líquidos ou até mesmo gasosos. Por mais infinita que seja sua variedade, podem ser classificados nesses dois grandes grupos. No caso, o orgânico, eles trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem também os homens, os animais e as plantas. E os seres inorgânicos são os seres que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. No caso, seria os minerais, a água, o ar e assim vai. A partir das transformações, que podemos chamar assim de fluido cósmico universal, surgem os elementos da matéria que, sob determinadas condições e circunstâncias, vão proporcionar a formação dos corpos no mundo material. Eles compõem os elementos encontrados na natureza e são classificados, talvez até mesmo pela química, na tabela periódica dos elementos. Mas não vamos aqui entrar na tabela periódica. Assim, aqui na nossa orbe, as substâncias que conhecemos não são senão modos diversos nas quais a matéria se transformou sob a direção dessas forças inumeráveis que a governam. Não há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e os inorgânicos. É sempre a mesma matéria. A diferença primordial entre esses dois seres é a união com o princípio vital. O que seria o princípio vital? É propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma coisa e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. E esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. E ele que dá vida a todos os seres que o observam e assimilam. O fluido vital é também chamado de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário entre o perispírito, entre o espírito e a matéria. E qual seria a natureza desse agente chamado fluido vital? Seria a eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. O princípio vital seria o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, é o mesmo para todos os seres orgânicos, sendo apenas modificado segundo as espécies. E ele que lhes dá o movimento, atividade, os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, ela não o produz. A vitalidade só se desenvolve com o corpo. Esse agente vital, sem a matéria, não é vida. É necessária a união de ambos para produzir a vida. Confuso? Não. Podemos dizer que a nossa vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, e isso é um subproduto, vamos dizer assim, do fluido cósmico universal.
É o elo existente entre o espírito e a matéria, do movimento aos corpos, distinguidamente da matéria inerte, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação desses. O desenvolve o agente vital mais ou menos como o atrito produz o calor. Então podemos entender que para nós estarmos aqui na nossa grande Terra, nós, através do fluido cósmico universal, recebemos o fluido vital. E esse fluido vital nos dá essa movimentação, nos traz todo uma forma de vivermos, respirarmos, sentirmos e tudo mais. E isso vale também para os animais e também para as plantas. Vamos reduzir um pouquinho. Então, entendemos que o fluido vital, que também é chamado de princípio vital, é uma forma modificada do fluido cósmico universal. Ele é o elemento básico da vida. Vida aqui considerada no sentido que se caracteriza pelos fenômenos do nascimento, do crescimento, da reprodução e da morte. Vamos ter um princípio base que, enquanto o princípio vital é o elemento básico que nos dá vida, a energia vital é o elemento que desenvolve e mantém a mesma. O primeiro se transforma na matéria que gera a vida. Já o segundo coordena esta matéria, orienta, desenvolve e mantém a vida. Um obedece enquanto o outro comanda. Um executa, o outro ordena. Um está se capacitando para presidir e o outro já está presidindo. E complementando mais, o produto da união do princípio vital com a matéria inerte, a energia vital modificada pela herança recebida, da lei do nosso progresso e da hereditariedade, compreendida aqui como conhecimento adquirido, tem como função e objetivo fundamentais a vivificação da matéria e a geração da vida. A energia vital, escalando os degraus da evolução, segue uma trajetória ascendente no universo da energia, como parte integrante da linha de ascensão do espírito. A energia vital teve sua origem no princípio vital e chegará ao estado da energia psíquica, no caso a consciência base, na formação dos instintos, no caso dos embriões, dos sentimentos, da inteligência e dos demais potenciais a serviço da mente. Todos eles se tornarão partes integrantes do ser imortal. Entretanto, antes de se transformarem em sentimentos, passarão pelas áreas das sensações e emoções. O amor é a expressão sublime do sentimento, é a meta divina. O amor é a reunificação de todas aquelas amônadas que nós já fomos no todo, através das unidades coletivas cada vez mais amplas. E sim, podemos entender que sempre obediente à lei do amor, inicia sua trajetória construindo a si mesmo a cada etapa, servindo aos que se encontram à frente e auxiliando os que a sucedem. Em seu processo, o ser em evolução desenvolve e aperfeiçoa a cada tarefa os imensos potenciais existentes em seu íntimo, a princípio em estado embrionário ou latente. A justiça divina se faz presente em todas as dimensões, proporcionando a cada nível nosso as mesmas oportunidades e promoções na hierarquia universal. Do universo dos fluidos ao império da matéria tangível e desta a matéria psíquica. Segue sempre sem tendência.
Essa matéria primordial passará pelas transformações imprescindíveis à sua evolução, quer seja no universo mental do espírito ou partindo das incontáveis operações da natureza. Segundo as nossas necessidades evolutivas dos elementos envolvidos e a capacidade de quem os convida, a vida lhes oferecerá os meios necessários ao desenvolvimento das propriedades pertinentes ao seu processo evolutivo. Portanto, o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode-se dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida preste a extinguir-se. No caso, podemos dar como exemplo o passe. O passe nada mais é de uma transmissão de fluidos para aquele que está necessitando no momento. E a quantidade desse fluido vital não é a mesma, como podemos dizer, em todos os seres orgânicos. Varia segundo a nossa espécie. Não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros a possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais energéticos e, de certa maneira, de vida superabundante. Ele se esgota, pode se tornar-se incapaz de interter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que nos contém. E o que provoca esse esgotamento? O que poderia nos renovar? Por meio desses fluidos, doenças são curadas. O fluido universal é o agente desta influência. Essas propriedades têm transmitidos a outros corpos. Como eu disse, o passe. O magnetismo, considerado em seu aspecto geral, é a utilização sob o nome do fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. Podemos dizer assim que somos como pilhas. E essas pilhas seriam assim como posicionadas em aparelhos elétricos, nas quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A ascensão dessa atividade ocasiona a morte. Então podemos entender que qual é a causa da morte nos seres? A exaustão dos órgãos em que se transforma a matéria, que é o princípio vital dos seres orgânicos após a morte. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. Já o princípio vital retorna à massa, no caso, o fluido cósmico universal. Após a morte do ser orgânico, os elementos que a formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que querem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando para novamente o desenvolverem a essa fonte logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Este fluido dá todas as partes do organismo. É uma atividade que lhes permite comunicar-se entre si no caso de certas lesões e se restabelecem funções de movimentação suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida a ser, e no caso, nós morremos. Por isso, a comparação de uma pilha. Todos nós viemos com uma grande quantidade de fluido vital. Independentemente de como você está utilizando esse fluido vital, você pode tanto ampliar a sua vida com coisas boas, ou você pode simplesmente diminuir esse fluido vital. Vai depender de como você age e de como você pensa
de como você atribui. Então, o respeito pelo corpo nosso, que nos dá essa oportunidade de vivenciarmos aqui no nosso grande planeta Terra, é essencial. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho sobre o fluido vital, sobre o fluido cósmico universal. E vamos sim continuar a conversar sobre isso nos próximos evangelhos. Vamos assim, nesse momento de luz, agradecer ao plano maior por toda a oportunidade. Vamos agradecendo a eles por nos darem toda uma sustentação na semana que se passou e que nessa semana eles continuem conosco, nos auxiliando, nos orientando, trazendo saúde, revitalização, que tudo possa ser abençoado, o nosso grande planeta, o nosso corpo, a todos aqueles que convivem com cada um de nós, aos irmãos que estão nos hospitais, asilos, em guerra, seja como for. Tudo possa ser abençoado com esse fluido cósmico universal. Vamos agradecendo ao Dr. Antônio, a toda a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, por mais essas oportunidades. Abençoando a água desde o comecinho do nosso Evangelho, e assim nós vamos agradecendo e dando por encerrado, mais uma vez, o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus.